Abrindo a nossa Bíblia, no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que traz como título o filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e um moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que lhe pertencem. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos anciãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe-direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti. E pondo-lhe um anel na mão e as apalcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus. É uma parábola bastante conhecida, né? E sempre que nós lemos, estudamos sobre ela, né, o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco através, né, da sua palavra. A gente vemos que Lucas ele escreveu 3 parábolas, né, em seguida, e essas 3 parábolas ela tem o título de perda, né? A primeira ela está falando da parábola da ovelha perdida, né? Um pastor que tinha 100 ovelhas, né? E chegando à tarde, quando ele conta as suas ovelhas, só tem 99. E esse pastor, ele deixa as 99 e vai em busca daquela ovelhinha que se perdeu no caminho, né? E ele procura aquela ovelha. Quando ele encontra aquela ovelha, ele traz, né, a ovelha em seu ombro. E quando ele chega, né, no versículo 6, chegando em casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, né? Ele sai à procura, e quando chega, ele convida os amigos e os vizinhos para se alegrar com ele, né? Que a ovelhinha que estava perdida, agora ele encontrou, né? E na parábola, Jesus ele termina dizendo assim: digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que os 99 que não precisa de perdão, né? Que não 90 justo que não necessita de arrependimento, né? A alegria no céu por um que se arrepende do que 99 que não precisa mais de arrependimento. E na dracma perdida, né, a mulher ela perde ali. A dracma ela é uma moeda de ouro, né, que as mulheres ganhavam como dote quando o homem ele não tinha um poder aquisitivo grande para dar joias ou dinheiro, então eles davam essas 10 dracmas. E no dia do casamento, a mulher ela tinha que comparecer com as 10 dracmas. Ela não poderia aparecer somente com 9 dracmas, né? E o texto nos diz que ela acende a candeia, né? Varre a casa e busca diligência, né? Ela busca ali minuciosamente, e ela procura aquela moeda que ela perdeu, né? E achando, convoca as amigas, os vizinhos, as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aleluia, verdade. Assim vos digo
que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Né? Jesus estava explicando ali para os seus discípulos, para aquela multidão que acompanhava, né, que há mais alegria no céu, né, quando um pecador se arrepende, de que cures e maravilha, né? A gente se alegra quando alguém chega aqui e conta, né, que Jesus curou, né, a bênção que recebeu, o livramento que recebeu, que serve para nossa edificação, né? Mas há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende. Aleluia. Né? Quando uma alma ela se converte, né? Quando uma alma ela faz a decisão para Deus, então há alegria no céu. Né? E ele continua com o filho pródigo, né? Pródigo quer dizer aquela pessoa que gasta além da conta, né? Que gasta os seus bens, que desperdiça o seu dinheiro, né? Aquela pessoa que não valoriza, né? E é disso aqui que essa parábola está falando. O filho que não valorizou a herança que ele recebeu. Primeiro, né? Ele já chega para o pai e pede a herança. Ele não podia fazer isso, e ainda mais que ele era o filho mais novo, né? Porque quando o pai falecia, o filho mais velho era quem herdava a herança, né? Ele recebia a porção dobrada. O filho mais novo recebia um terço daquela herança. E esse filho chega para o pai e diz assim: me dá a parte que me pertence. E era desonroso para isso, um filho chegar diante do pai e pedir a sua herança. Na nossa cultura, não, né? Se um filho precisar e de repente for lá conversar com o pai, me dê minha parte, eu não quero seguir a mesma profissão que o senhor tem, eu quero, né, lançar novos começos, começar a minha vida do jeito que eu quero, eu tenho outros projetos, e ali se conversa e o pai dá. É maravilhoso até para o pai, né, o filho tomar essa iniciativa, né, quer ter ali, né, o seu próprio negócio, mas na cultura judaica, em Israel, isso aqui era desonroso, um filho chegar para o pai e pedir a sua herança. Era mesmo que está dizendo assim: o senhor está demorando a morrer, né, eu quero que o senhor morra. Né, e esse pai, ele vende, ele dá a parte do filho, né? Só que o filho, né, ele ainda desonra mais ainda, ele vende a herança que ele ganha, né? Porque não podia se vender a herança, não podia se vender as terras, não podia desperdiçar a herança que Deus tinha dado. E esse filho, né, ele vende a herança, né, que o pai lhe deu, e ele vai para uma terra longínqua. E quando chega lá nessa terra, ele desperdiça, né, os bens que ele ganhou, né, o dinheiro, vamos colocar assim, que ele levou, ele desperdiça esse dinheiro, né? E quando ele desperdiça esse dinheiro, né, na terra que ele está, há uma grande fome. E agora os amigos que estavam com ele, os amigos que viviam com ele, né, se afastaram dele. Agora ali ele se viu sozinho. E aí ele vai apacentar porcos, né? É um trabalho que para o povo de Israel, o povo judaico, era um trabalho que não se devia fazer, apacentar porco, porque porco estava ali listado nos animais impuros. Né? E agora esse homem ele vai trabalhar apacentando porcos. E o texto nos diz que ninguém lhe dava nada. Né? E ali aquele moço ele começou ali a sentir fome, a padecer necessidade. E ele sente vontade de comer daquelas bolotas. Em algumas traduções está como alfarrobas. Ele sente a necessidade de comer. O texto não diz que ele comeu. Mas apesar que essas bolotas ou alfarrobas, ela é uma vagem que o povo de Israel dava para os gados comer, ou então dava para os gados comer, e mesmo assim o humano também comia. Mas para Israel, quando ele chegava ao ponto de comer dessas bolotas, era porque a degradação em Israel já estava extrema. Quando eles começavam a comer, né, era quando eles se voltavam para Deus, quer dizer assim, a fome está tão extrema, o negócio está tão feio em Israel que a gente começamos a comer essas bolotas. Aí era quando eles se lembravam de Deus, e ali eles começavam ali a invocar o nome de Deus, a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E esse homem, ele começa ali a sentir esse desejo. Mas aí
ele cai em si. Ele diz assim: quantos jornaleiros do meu pai, quantos trabalhadores do meu pai, né, tem alimento, né, tem em abundância, né, tem pão em abundância e eu aqui estou perecendo de fome, né? E ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O texto não diz que ele se arrependeu, mas ele viu que o pai dele poderia suprir as suas necessidades. E ali ele chega diante do pai, ele diz assim: levantar-me irei e ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele está dizendo assim: pequei contra Deus. Mas por que ele diz pequei contra o céu? Porque os judeus ele tinha muito respeito com o nome de Deus. Então é por isso que ele diz: pequei contra o céu e perante ti. Ali ele tinha desonrado o 5º mandamento: honrai o teu pai, né? Ali ele tinha desonrado o pai dele. Então é por isso que ele arquiteta ali chegar diante do pai e dizer assim: pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, porque aquilo que ele fez lá em Deuteronômio 28, capítulo 28, me foge a memória agora o versículo, mas de que quando o filho ele desobedecia ao pai, o pai levava ele diante dos sacerdotes, diante dos anciãos e dizia para ele: este meu filho aqui não está me obedecendo. E ali a comunidade tirava aquele filho para fora do arraial e apedrejava aquele filho, que era para servir de exemplo para os outros, não desonrar o pai. Então o que aquele filho fez aqui dessa parábola, era isso que precisava ser feito. Mas o pai, em vez de pegar esse filho, né, e levar diante dos anciãos da cidade e dizer que ele estava desonrando, o pai faz aquilo que o filho está pedindo, né? Então ele sabia que tinha desonrado seu pai, mas ele chega diante do pai, né, e ele diz assim: e levantando-se para seu pai, né, quando ainda estava longe. Quando a gente vê as duas parábolas, a gente vê que o pastor ele foi em busca da ovelha perdida. A mulher ela foi procurar dar com a que ela perdeu. Mas nesta parábola aqui, o pai ele não foi em busca do filho, mas ele ficou esperando o filho voltar. Glória a Deus. Não importava o que o filho tinha feito, mas ele sabia que o filho ia voltar. E ele fica ali à espera do filho, né, esperando ali o filho voltar. E quando ele vê de longe o filho, né, ele sai correndo, né, ao encontro daquele filho. E olha que para os judeus correr era desonroso, principalmente os idosos. Mas aquele pai, ele não quis saber disso. Ele quebra o protocolo e sai correndo, né, em direção àquele filho. E ele abraça o filho, ele beija o filho, né, mesmo o filho falando e dizendo assim: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai diz assim: olha, isso não importa, o que importa é o que você voltou para casa, né? E ele pega ali e manda vestir a melhor roupa. A roupa identificava quem você era. A gente vê que quando Jacó, ele dá a José, né, uma túnica ali de várias cores, os irmãos de José começaram a ter inveja de José, mas só por causa de uma túnica? Não, é porque aquela túnica estava dizendo que José ia ser o príncipe da casa. Então a roupa identificava quem você era. E ele manda trazer o anel. Não é um simples anel, é o anel dando autoridade ali àquele filho, porque o anel tinha um selo da família. Então aquele filho poderia fazer transação no nome do pai, porque aquele anel ali selava ali, era a assinatura do pai. A gente vemos o exemplo de José mesmo do Egito, quando ele é governador, Faraó tira o seu anel e dá a ele. Então o que José assinasse, estava assinando no nome de Faraó. E ele diz assim: olha, trazei-as ao parque, as sandálias em algumas traduções, porque quem andava descalço eram os escravos. E ali a gente vê em Êxodo, no capítulo 12, quando Deus ele institui a Páscoa, ele diz para Moisés: manda o povo calçar as sandálias. Por quê? Porque o povo era escravo e andava descalço. E ali ele estava dizendo: a partir do momento que eles saíram, eles não são mais escravos. Glória a Deus. Por isso que o pai manda trazer as sandálias dele, né? E ele diz assim: olha, trazei o bezerro cevado. Para matar um bezerro tinha que ser algo muito importante, né? Principalmente cevado, que aquele pai estava ali
é aquele bezerro separado, talvez para um sacrifício, quem sabe, mas aí ele diz assim, olha, trazei o bezerro cevado, matai, então comemos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Jesus estava explicando ali para os seus discípulos, para aquela multidão, que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende. E ele estava mostrando ali, mesmo que o Pai não foi em busca, mas o Pai estava ali à sua espera. Não importa, né, o que nós fizemos, se erremos, se pequemos, né, mas temos um advogado. Quando nós nos arrependemos, né, que dizemos para Deus, Senhor, me perdoa, Ele está ali nos aguardando, Aleluia, nos esperando, né, de braços abertos a cada um de nós. Ele não vai lançar em rosto, Ele não vai dizer, olha, você errou, você pecou. Não, Ele está ali nos esperando, dizendo assim, alegremos, porque ele se arrependeu, né? Porque essa alma agora, ela veio ao arrependimento. Então há festa no céu quando um pecador se arrepende. E nós, mesmo que nós erramos por pensamento, obras e palavra, né? Quando nós reconhecemos que erramos, há alegria no céu por causa do arrependimento. E eu agradeço a oportunidade. Amém.